Leitura do primeiro livro de Crônicas, capítulo 21 ao 24, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Primeiro Crônicas, capítulo 21. E Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. E Davi disse a Joabe e aos governantes do povo: Ide, enumerai Israel desde Berseba até Dan, e trazei o número deles para mim, para que eu possa sabê-lo. E Joabe respondeu: O Senhor faça o seu povo 100 de vezes maior do que ele é. Mas meu senhor e rei, não são todos servos do meu senhor? Por que então o meu senhor requer esta coisa? Porque será ele causa de transgressão para Israel? Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que Joabe partiu e foi por todo Israel e voltou para Jerusalém. E Joabe deu a soma do número do povo a Davi. E todos os de Israel eram 1.100.000 homens que empunhavam a espada, e Judá era 470.000 homens que empunhavam a espada. Porém Levi e Benjamim ele não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável para Joabe. Isso desagradou a Deus, portanto ele feriu Israel. E Davi disse a Deus: Pequei grandemente em fazer isso, mas agora imploro-te, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito tolamente. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e conta a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: Ofereço-te 3 coisas. Escolhe para ti uma delas, para que eu possa fazê-la a ti. Assim Gade veio até Davi e disse a ele: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses para seres destruído diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere. Ou ainda 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra e o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei à volta aquele que me enviou. E Davi disse a Gade: Estou em um grande aperto. Que caiamos agora na mão do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão de homem. Assim o Senhor enviou peste sobre Israel, e ali caíram de Israel 70.000 homens. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la, e enquanto ele estava destruindo, o Senhor olhou e se arrependeu do mal, e disse ao anjo que destruía: Basta, detém agora tua mão. E o anjo do Senhor se pôs de pé junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor de pé entre a terra e o céu, tendo a espada desembainhada na sua mão estendida sobre Jerusalém. Então Davi e os anciãos de Israel, que estavam vestidos de pano de saco, caíram sobre as suas faces. E Davi disse a Deus: Não sou eu quem ordenou que o povo fosse numerado? Eu mesmo que pequei e fiz muito mal. Mas quanto a estas ovelhas, o que elas fizeram? Que a tua mão, suplico-te, ó Senhor meu Deus, esteja sobre mim, sobre a casa do meu pai, mas não sobre o teu povo, para que sejam atormentados. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que Gade deveria subir a eira de Ornã, o Jebuseu, e erguer um altar ao Senhor. E Davi subiu diante da palavra de Gade, a qual ele falou em nome do Senhor. E Ornã volveu-se e viu o anjo, e ele com seus 4 filhos se esconderam. Ora, Ornã estava ajoeirando o trigo. E enquanto Davi vinha até Ornã, Ornã olhou e viu Davi, e saiu da eira, e se prostou diante de Davi com a sua face no chão. Então Davi disse a Ornã: Concede-me o lugar desta eira, para que nela eu possa edificar um altar ao Senhor. Tu me concederás pelo preço cheio, para que a praga possa ser detida do povo. E Ornã disse a Davi:
Toma-a para ti, e que o meu senhor, o rei, faça aquilo que é bom aos seus olhos. Eis que te dou também os bois por ofertas queimadas, e os instrumentos da eira por lenha, e o trigo por oferta de alimentos. Tudo te dou. E Davi disse a Ornã: Não, mas verdadeiramente comprá-la-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu para o Senhor, tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. Assim Davi deu a Ornã, pelo lugar, o peso de 600 shekels de ouro. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz, e clamou ao Senhor. E ele lhe respondeu do céu com fogo sobre o altar da oferta queimada. E o Senhor ordenou ao anjo, e ele voltou a pôr a espada na sua bainha. Naquele momento, quando Davi viu que o Senhor havia lhe respondido na eira de Ornã, o jebuseu, ofereceu ali sacrifícios. Porque o tabernáculo do Senhor, o qual Moisés fez no deserto, e o altar da oferta queimada, estavam naquele tempo no lugar alto de Gibeão. Porém, Davi não conseguiu ir diante dele para indagar a Deus, porque ele estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Primeiro Crônicas, capítulo 22. Então Davi disse: Esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar da oferta queimada por Israel. E Davi ordenou que se reunissem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e colocou pedreiros para talharem pedras trabalhadas para edificar a casa de Deus. E Davi preparou ferro em abundância para os cravos das folhas dos portões e para as junções, e bronze em abundância de peso imensurável. Também árvores de cedro em abundância, porque os sidônios e os de Tiro trouxeram muita madeira de cedro para Davi. E Davi disse: Salomão, meu filho, é jovem e tenro, e a casa que está para ser edificada para o Senhor precisa ser muito magnífica, de fama e de glória por todas as terras. Portanto, agora quero fazer a preparação para ela. Assim Davi preparou sobejamente antes da sua morte. Depois chamou Salomão, seu filho, e o incumbiu de edificar uma casa para o Senhor, Deus de Israel. E Davi disse a Salomão: Filho meu, quanto a mim, esteve na minha mente edificar uma casa para o nome do Senhor meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Tu tens derramado sangue em demasia e tens feito grandes guerras. Não edificarás uma casa para o meu nome, porque tens vertido muito sangue sobre a terra à minha vista. Eis que te nascerá um filho, que será um homem de repouso. Eu lhe darei repouso de todos os seus inimigos em redor, porque o seu nome será Salomão, e eu darei paz e quietude a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa para o meu nome, e será o meu filho, e eu serei o seu pai. E estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, filho meu, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele tem dito acerca de ti. Somente o Senhor te dê sabedoria e entendimento, e te dê incumbência acerca de Israel, para que possa guardar a lei do Senhor teu Deus. Então tu prosperarás se atentares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor incumbiu a Moisés a respeito de Israel. Sê forte e de boa coragem, não temas nem fiques aturdido. Agora, eis que na minha angústia preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro sem medida, porque é em abundância. Também madeira e pedra tenho preparado. Pode aumentá-los. Além disso, há contigo em abundância talhadores e trabalhadores de pedra e madeira e toda sorte de peritos para toda forma de trabalho. Do ouro e da prata, e de bronze e do ferro, não há número. Levanta, portanto, e estejas em ação,
e o Senhor esteja contigo. Davi também ordenou todos os príncipes de Israel para ajudar Salomão, seu filho, dizendo: Não está o Senhor vosso Deus convosco? E não tem ele dado repouso em todos os lados? Porque ele tem dado todos os moradores da terra na minha mão, e a terra está subjugada diante do Senhor e diante do seu povo. Agora, aplicai o vosso coração e a vossa alma a buscar o Senhor vosso Deus. Levantai-vos, portanto, e edificai o santuário do Senhor Deus, para trazer a arca do pacto do Senhor e os vasos sagrados de Deus para a casa que está para ser edificada ao nome do Senhor. Primeiro Crônicas, capítulo 23. Assim, quando Davi era velho e cheio de dias, ele fez Salomão, o seu filho, rei sobre Israel. E ele reuniu todos os príncipes de Israel com os sacerdotes e os levitas. Ora, os levitas foram enumerados de 30 anos para cima, e o seu número, segundo seus cabeças, homem por homem, foi 38.000, dos quais 24.000 foram colocados à frente do trabalho da casa do Senhor, e 6.000 foram oficiais e juízes. Além disso, 4.000 foram porteiros, e 4.000 louvaram ao Senhor com instrumentos que eu fiz, disse Davi, para com eles louvar. E Davi os dividiu em classes entre os filhos de Levi, a saber, Gerson, Coate e Merari. Dos gersonitas foram Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, o chefe foi Jeiel, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel, e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, e Ziza, e Jeús, e Berias. Estes 4 foram os filhos de Simei. E Jaate foi o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos. Portanto, eles estavam em uma apuração, de acordo com a casa dos seus pais. E os filhos de Coate? Arão, Izar, e Hebron, e Uziel, 4. Os filhos de Arão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para que santificasse as coisas mais sagradas, ele e os seus filhos, para sempre, para queimar incenso diante do Senhor, para ministrar a ele e para bendizer o seu nome para sempre. Ora, acerca de Moisés, o homem de Deus, os seus filhos foram nomeados da tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson, Sebuel era o chefe. E os filhos de Eliezer foram Reabias, o chefe, e Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitíssimos. Dos filhos de Izar, Selomite, o chefe. Dos filhos de Hebron, Jeraías o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica o primeiro e Cias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E Eleazar morreu e não teve filhos, mas filhas. E os seus irmãos, os filhos de Quis, tomaram-nas. Os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote, 3. Estes foram os filhos de Levi, segundo a casa dos seus pais, a saber, os chefes dos pais, segundo o número dos seus nomes, por suas cabeças, que faziam a obra para o serviço da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, tem dado descanso para o seu povo, para que ele possa habitar em Jerusalém para sempre. E também para os levitas. Eles não carregarão mais o tabernáculo, nem quaisquer dos seus vasos para o seu serviço. Porque, pelas últimas palavras de Davi,
os levitas foram contados de 20 anos de idade para cima, porque o seu ofício era servir aos filhos de Arão no serviço da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras e na purificação de todas as coisas santas e no trabalho do serviço da casa de Deus. Tanto no pão da proposição, como na flor farinha para oferta de carne e para os bolos ázimos e para aquilo que é assado na panela e para aquilo que é frito e para todas as formas de medida e tamanho e para estarem cada manhã em pé para agradecer e louvar ao Senhor de modo semelhante ao anoitecer e para oferecer todos os sacrifícios queimados ao Senhor nos shabates, nas luas novas e nas festas marcadas pelo número, segundo a ordem que lhes foi comandada, continuamente diante do Senhor. E para que eles cumpram a incumbência do tabernáculo da congregação, e a incumbência do lugar santo, e a incumbência dos filhos de Arão, os seus irmãos, no serviço da casa do Senhor. Primeiro Crônicas, capítulo 24. Ora, estas são as divisões dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram antes do seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar cumpriram o ofício sacerdotal. E Davi os distribuiu, tanto Zadok dos filhos de Eleazar, como Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo os seus ofícios no seu serviço. E havia mais chefes encontrados nos filhos de Eleazar do que nos filhos de Itamar, e eles foram divididos. Entre os filhos de Eleazar havia 16 chefes da casa dos seus pais, e 8 entre os filhos de Itamar, segundo a casa dos seus pais. Assim eles foram divididos por sorteio, um tirou sorte com o outro, porque os governadores do santuário e os regentes da casa de Deus eram dos filhos de Eleazar e dos filhos de Itamar. E Semaías, o filho de Natanael, o escriba, um dos levitas, registrou-lhes diante do rei e dos príncipes e de Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, o filho de Abiatar, e diante do chefe dos pais dos sacerdotes e levitas, uma casa principal sendo tomada para Eleazar e uma para Itamar. Ora, a primeira sorte saiu para Jeroiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Cós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Izir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Estas foram as suas incumbências no serviço por vir na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. E o restante dos filhos de Levi foram estes: dos filhos de Arão, Subael; dos filhos de Subael, Gedias. Acerca de Reabias, dos filhos de Reabias, o primeiro foi Isias. Dos Issaritas, Selomite; dos filhos de Selomite, Jaate. Dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica foi Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Jaazias, Beno.
Os filhos de Merari, por Jaazias, Beno e Soão, e Sacur e Ibre. De Mali vieram Eleazar, que não tinha filhos. Quanto a Quis, o filho de Quis foi Jerameel. Também os filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas segundo a casa dos seus pais. Estes, como seus irmãos, filhos de Arão, também lançaram sorte na presença do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Assim fizeram tanto as famílias do chefe como as do irmão mais moço. Graças damos por mais um dia em que podemos fazer a nossa leitura bíblica. Cumprimos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica. E se você quer fazer a sua leitura bíblica juntamente conosco, faça o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Dessa forma você tem todo o planejamento e também pode acompanhar a sua leitura juntamente conosco. E a todos que têm feito essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo e dessa forma nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.